Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. A lição de quarta-feira, o tema de quarta-feira, na verdade, né? Responsabilidade dos membros da família de Deus, né? Todos desfrutamos das bênçãos e dos dons espirituais e temporais de Deus, né? Que Deus nos concede. É muito confortador sabermos que o quê? Somos parte da família de Deus. A lição aqui do dia 4 de janeiro, ela pergunta: o que significa amar a Deus de todo o coração? E pede para lermos Deuteronômio 6, verso 5 e Mateus 22, verso 37. Em Mateus 22, verso 37, quando Jesus é indagado sobre qual o maior dos mandamentos, Jesus responde exatamente citando Deuteronômio 6, capítulo 5. Ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E a pergunta é: o que significa amar a Deus de todo o coração? Eu respondi: adorá-lo, se submeter a ele, obedecê-lo. E isso ocorre quando colocamos Deus em primeiro lugar, fazendo de Deus o centro de tudo na nossa vida. Tudo que eu for fazer, eu tenho que perguntar, né? Me perguntar e perguntar a Deus: Senhor, é do teu agrado? Está de conformidade com a tua vontade? E como é que eu vou saber se está de conformidade com a vontade de Deus? Examinando as Escrituras, né? Examinando a Bíblia Sagrada. Na sexta questão, né, a segunda do dia de hoje, diz assim: leia Deuteronômio, né, 10, verso 12 e 13, e 1 João 5, verso 3. Biblicamente, qual deve ser nossa atitude com base no relacionamento de amor de Deus? Ou seja, qual deve ser nossa resposta? Guardar os mandamentos de Deus. Quando a gente lê Deuteronômio 10, Deuteronômio capítulo 10, verso 12 e 13, é exatamente isso que o Senhor diz. Diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor Jeová requer de ti? Não é que temas ao Senhor Jeová teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames? E sirvas ao Senhor Jeová teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma? Para guardares os mandamentos do Senhor Jeová e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Isso me lembra também Apocalipse 14, no contexto do tempo do fim. A lição não fala, mas diz o seguinte: Apocalipse 14, verso 7. O anjo diz em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai, olha aí, o chamado adoração, né? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E como fazemos isso, né? Como adorá-lo, como amá-lo? Qual é a resposta que nós damos? É quando o amamos e guardamos os seus mandamentos. Uma coisa que eu quero dizer é que todas as vezes que na Bíblia você vê essa expressão, os mandamentos de Deus, se refere especificamente aos 10 mandamentos. Quando você vê lá falando sobre a lei, possa ser que esteja falando da lei como um todo, aquelas leis que foi dada ao povo de Israel, a lei dos sacrifícios, que regia também ali a questão do santuário terrestre, e também a lei dos 10 mandamentos. Vai depender ali também do contexto. Mas quando a Bíblia falar de mandamentos de Deus, explicitamente está falando dos mandamentos de Deus, de Êxodo, capítulo 20. É interessante ver que aqui em Apocalipse 14, nesse contexto aqui do tempo do fim, a questão vai ser exatamente a adoração, né? O contexto de Apocalipse 14 é exatamente Apocalipse 13, quando se levanta um poder que vai exigir a adoração, onde ali sabemos que vai estar em jogo adorar a Deus ou adorar a besta. Como é que a gente adora a Deus? Quando guardamos os seus mandamentos. E Apocalipse 14, verso 12 responde exatamente isso, que os vencedores serão exatamente aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ou seja, não existe separação, certo? Se tem fé em Jesus, se tem a fé de Jesus, você guarda também os mandamentos. E no comentário diz o seguinte, uma pergunta, né? Observar a lei, como a gente leu, Deuteronômio 10, 12 e 13, e vamos ler ainda 1 João capítulo 5, verso 3, que é muito importante esse verso também, e obedecer aos mandamentos. E aqui diz: infelizmente, para muitos cristãos, a ideia de obedecer a lei, em especial o quarto mandamento, é legalismo. E eles afirmam que somos chamados simplesmente a amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. No entanto, Deus é claro: revelamos nosso amor a Deus e ao próximo, sim,
obedecendo aos seus mandamentos. E aí eu quero ler exatamente 1 João, capítulo 5, porque é exatamente como eu sei que estou amando o próximo. Realmente é a Bíblia que responde, né? 1 João capítulo 5, verso 3 diz o seguinte: verso 2 primeiro. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, aquele que diz que é muito difícil, que é impossível guardar a lei de Deus, na verdade ele está usando o argumento de Satanás, porque a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são penosos. E o verso 4 confirma que a nossa fé é essa, não é uma fé de boca, né? É uma fé que você professa e que você faz. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como é que exercemos a fé ou mostramos que temos fé em Deus? Quando guardamos os seus mandamentos. É interessante também que 1 João 5, se você for ler alguns versos antes, 1 João capítulo 2, diz o seguinte, verso 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. E o verso 4, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, nossa regra de fé e prática tem que ser realmente a Bíblia Sagrada. Se amamos a Deus, nós guardamos de fato os seus mandamentos. Interessante também que aqui na lição ainda vai dizer, né? Em Mateus 7, 21 ao 27. Eu vou abrir aqui também Mateus 7. Hoje eu estou lendo muitos versos, porque é importante esses versos de Mateus 7. Veja o que diz aqui em Mateus 7. Primeiro deixa eu ler o comentário. Mateus 7, do verso 21 ao 27, Jesus disse que os que ouvem e praticam as palavras de Deus são comparados a um sábio construtor, que construiu sua casa sobre a rocha. Aqueles que ouvem, mas não obedecem, são comparados a um construtor tolo, que construiu sua casa na areia, com resultados desastrosos. Ambos ouviram a palavra, um obedeceu, o outro não. Os resultados fizeram a diferença entre a vida e a morte. E aqui é interessante que diz o seguinte, Mateus capítulo 7, verso 21, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O próprio Jesus disse em Salmo 40, verso 8, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, dentro do meu coração está a tua lei. E no verso 22 diz, né, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade é algo contra, é uma aversão àquilo que é justo, aquilo que é equidade. Na Bíblia, a iniquidade está relacionada àquele que ele tem aversão à lei de Deus. Por exemplo, diz o seguinte aqui, uma explicação sobre iniquidade. Caráter daquilo ou daquele que é iníquo, ou seja, contrário à equidade, contrário ao que é justo. Ação ou coisa contrária à moral e à religião. Por isso que chamamos a lei de Deus, os 10 mandamentos, de a lei moral de Deus. Nas religiões cristãs, a iniquidade é o desrespeito e negação das leis e mandamentos sagrados de Deus, sendo mencionada diversas vezes no Velho e no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. A iniquidade pode ser considerada um pecado, mas de uma forma mais agravante, ou seja, nem todo que me diz Senhor, Senhor herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Alguém que diz que ama a Deus e não guarda seus mandamentos, ele é mentiroso. Alguém que diz que tem fé em Deus e não gosta dos mandamentos, ele é mentiroso. E a Bíblia diz também lá em 1 João, capítulo 3, verso 4, primeira carta de João, capítulo 3, verso 4, que iniquidade é o quê? É a transgressão da lei de Deus. Na pergunta de rodapé, pense na ligação entre amar a Deus e obedecer à lei. Toda a ligação, né? Toda a conexão. Por que o amor de Deus seria expresso dessa maneira? Porque a guarda dos mandamentos revela esse amor. E aí vem a dica, né? Pense nos efeitos da desobediência à sua lei. A desobediência à lei de Deus vai trazer maldição, como vimos aqui o próprio Jesus falando, apartai-vos de mim, verso 23, apartai-vos de mim os que praticais a
iniquidade. Já no verso 25, né, falando daqueles que ouviram a palavra e guardaram, diz assim, né, sopraram os ventos e deram com ímpeto aquela casa, caiu, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve as palavras de Deus e guarda os seus mandamentos, ele edifica a casa sobre a rocha. Ele edifica a casa num alicerce certo, né, num alicerce forte. Então que você tenha esses versos em mente, quando alguém for debater com você, por exemplo, ou você tiver que explicar a importância dos mandamentos de Deus. Não existe fé sem obediência à lei. Não existe dizer que ama a Deus sem guardar os seus mandamentos. É igual um filho que diz que ama o pai, mas faz tudo errado. Faz tudo o contrário do que o pai falou. Isso não existe. Amanhã nós vamos ver tesouros no céu, né? Quais verdades cruciais Jesus falou sobre a questão de juntar tesouros nos céus. Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.